Para essa parte da aula, então, gente, eu vou falar um pouquinho dos efeitos das ações antrópicas, especificamente nos ecossistemas aquáticos e com um foco bem particular aí nesses ecossistemas aquáticos que a gente chama de dulcícolas, né, que seriam aqueles ecossistemas associados, então, aos rios, né, às lagoas, aos reservatórios, tá, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente preservado. E como a gente viu nas últimas aulas, né, durante essa época aí que a gente chama antropoceno, a gente tem visto uma aceleração dessas taxas de extinção por causas antrópicas, né, especialmente devido a essas alterações que a gente observa aí nesses ecossistemas aquáticos. Então essa figura aqui mostra, né, durante o antropoceno aí, o que é que a gente tem avaliado em relação a essas mudanças, como por exemplo, mudanças climáticas, como que está a integridade da biosfera, mudanças no uso da terra, né, no uso da água, nos ciclos biogeoquímicos, acidificação dos oceanos, né, associados aí à atmosfera, a depressão na camada de ozônio, né, mudanças aí na emissão de aerosóis, e a gente sabe que para alguns desses parâmetros, né, a gente tem números aí que mostram que vários desses ecossistemas estão em risco, né? Então a gente não tem certeza de como que vai ser o comportamento, né, desses ecossistemas e dessas mudanças associadas. O que a gente sabe, por exemplo, é que a integridade da biosfera, né, ela está bastante prejudicada, então a gente espera aí, ó, que existe, né, bastante risco aí de extinção de espécies, indicados aqui em vermelho, bastante risco aí associado à depressão do ozônio e mudanças, gente, nos ciclos biogeoquímicos, principalmente nitrogênio e fósforo, tá? Que vocês vão ver que está bastante associado aí a esse ecossistema, a esses ecossistemas aquáticos dulcícolas, tá? Eles vão ter um impacto bem direto aí nesses ecossistemas. Dentre os grupos ameaçados de extinção, né, atualmente, aí durante o antropoceno, a gente sabe que existe mais risco, né, como a gente já conversou, para os grandes organismos, né, os organismos de tamanho corporal maior, então principalmente aí aves, mamíferos, mas também pequenos vertebrados. Eu destaquei aqui os que estão associados, de certa forma, ao ambiente aquático, como é o caso dos anfíbios, os peixes e corais, né, associados ao ambiente aquático mais marinho, e os insetos, né, também associados tanto ao ambiente terrestre quanto ao ambiente aquático, tá? Então a gente tem registros, né, desses organismos aí sofrendo altos riscos de extinção, né, e extinções já detectadas. Então vou tentar dar um foco maior nesses associados aos ambientes aquáticos. Como vocês sabem, essa extinção de espécies, né, ela tem sido bastante acelerada, então a gente está vivendo uma época que é chamada a sexta grande extinção, isso detectado, né, desde 1900. Então vocês estão vendo um aumento aí, ó, em milhares, né, de espécies extintas. Então o aumento na curva, né, chegando até essas últimas décadas aí. E esse aqui é um trabalho bem interessante, gente, de 2015, ele está na Science aí, mostrando como que a gente, né, tem acelerado essas taxas de extinção moderna. Então a gente está entrando nessa grande massa e de extinção exatamente por conta, né, dessas atividades humanas. Então a gente precisa de buscar estratégias de conservação para essas espécies para que a gente não tenha, né, essas perdas, principalmente nas funções ecossistêmicas. Então eles colocam aqui das extinções atuais, né, quais que são os principais grupos ameaçados. Então, como a gente já falou, os mamíferos e as aves, né, então principalmente ameaçados aí. Dentre os vertebrados, né, alguns dos menores vertebrados aí, os anfíbios, ó, estão associados ao ambiente aquático, né, em alto risco de extinção. Vocês estão vendo um aumento, né, da chance de extinção aqui em cenários, né, que eles calcularam aí, mas a partir de 1900. E outros vertebrados que estão, né, localizados, estão sendo mostrados aqui também, ó, incluem os peixes, né, associados então a esses ambientes aquáticos. E esse background aqui é o número de espécies extintas que a gente espera, né, por razões que não sejam razões humanas aí, né, ou humanas induzidas, e vocês estão vendo que é uma curva bem mais baixa, né? Então realmente as extinções sempre aconteceram, a gente espera, né, que elas aconteçam, mas o que a gente tem feito é acelerado isso para alguns desses grupos.
Então, quais grupos que estão associados ao ambiente aquático em que a gente já tem, né, mudanças nesses números aí? Esse artigo também é bem recente, gente. Tentei buscar a literatura mais recente, né, que tem saído aí nesses últimos anos. Então, esse aqui é um artigo de 2019, mostrando então um declínio global na entomofauna e fez também uma revisão de quem que seriam os principais fatores responsáveis por esse declínio, tá? Vocês vão ver que os ambientes aquáticos estão bem representados aqui também. Então, esse aqui é o número de registros que eles têm, né, para o declínio de diversos grupos, tá? Então, está representado aqui pelo nome científico, mas só para vocês terem uma ideia, coleópteras são os besouros, himenópteras as abelhas, as formigas, lepidópteras borboletas, odonatas libélulas, outros aquáticos, né, eles agruparam alguns grupos aqui, e outros terrestres representados em verde. Quem que são os principais agentes de mudança levando, né, a extinção aí desses grupos? Mudança no habitat, tá, gente? Depende, é claro, para cada um dos grupos. Vocês estão vendo, né, uma expressão diferente dos números aqui, mas mudança de habitat é importante para todos esses grupos avaliados. Poluição como a segunda causa também, né, importante para todos os grupos. Mudanças nas características biológicas e mudanças climáticas globais. Então, eles dividiram entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Então, essa figura aqui para o ambiente terrestre, eu não vou dar muitos detalhes, tá, gente? Para a gente manter o foco aqui no ambiente aquático. Mas o que eles mostraram, então, para o ambiente aquático em relação às extinções é que tem 4 grupos, né, que são bastante prejudicados. Então, esses efemerópteros são parecidas com as libélulas, como vocês estão vendo aqui. São organismos que têm um ciclo de vida muito curto e estão associados a águas limpas, tá, gente? Então, grande parte das espécies, né, mostrando um declínio ou uma vulnerabilidade à extinção, que está representado aqui, né, por essa barra laranja, exatamente por conta dessas mudanças que a gente tem visto no ambiente aquático. Para as libélulas, um cenário aí, né, mais preocupante, em que a gente tem um declínio aí, né, de mais de 30% das espécies. Esses são organismos, gente, que tanto a fase larval, né, que é aquática, é um bom predador, e a fase adulta, né, associada ao ambiente aquático, tanto para a reprodução quanto para a alimentação, é claro que vão sofrer, né, impactos bastante diretos aí dessas mudanças. E esses dois outros grupos aqui, ó, são grupos bastante específicos do ambiente aquático, usados como bioindicadores, tá? Então, normalmente eles indicam a saúde desses ecossistemas, e vocês estão vendo aqui, né, que ou eles estão ameaçados de extinção, né, criticamente ameaçados aí, ou já extintos. Né? Então, a situação desses insetos aquáticos aí mostra que essas mudanças, né, na qualidade da água aí, e do ambiente ecótono, né, entre a água e o ambiente terrestre, como é o caso da mata ciliar, vai ter impactos diretos aí nas extinções desses grupos, tá? Então, esses bioindicadores, eles são bastante usados, tá, gente? Então, tem alguns exemplos aqui, né, tanto no ambiente terrestre, quanto no ambiente aquático, quanto na interface entre o ambiente terrestre e aquático, para monitorar a saúde do ambiente. Então, é usado como se fosse uma ferramenta, né? Se eles aumentam em número ou reduzem em número, é um indicativo da saúde ambiental, né? E aí permite a gente fazer uma análise mais integrada, né, da qualidade da água dos rios e desses mananciais. Então, esse biomonitoramento é um método de análise experimental, permite avaliar, por exemplo, a presença de poluentes, a presença de impacto nesses ambientes e como que esses organismos, né, bioindicadores, respondem a essas mudanças. E a gente sabe o tanto que é importante fazer essa avaliação, porque a gente tem visto, né, uma deterioração na qualidade aí desses ecossistemas aquáticos, e a gente sabe a importância deles, né, para a manutenção aí da própria sobrevivência humana. Então, a gente sabe que esses impactos, né, decorrentes da atividade humana, à medida que a população cresce aí, vão trazer esses efeitos, né, esses impactos negativos diretamente nesse ambiente aquático. Então, esses bioindicadores, gente, no caso do ambiente aquático, né, são espécies ou grupos de espécies, às vezes uma comunidade biológica inteira aí, que vai dar um indicativo para a gente, né, de como que está a saúde daquele ambiente. Por quê? Alguns deles são bastante sensíveis a essas mudanças e outros são tolerantes, né? Então, quando a gente avalia esses bioindicadores, tem alguns grupos, né, que, por exemplo, quando eles desaparecem,
como eles são bastante sensíveis a mudanças ambientais, a gente pode dizer que aquelas mudanças estão trazendo um prejuízo, né, para esses organismos. Tem alguns outros, né, como é o caso das larvas de alguns mosquitos, que eles são tolerantes a essas mudanças. Então, quando eles aumentam em número, indica que aquele ambiente também está ruim, porque aquelas condições estão presentes e permitindo, então, que algumas populações aumentem. Tá? Então, esses bioindicadores, eles respondem às alterações no habitat por meio de mudanças no seu número, né, na sua abundância. Alguns desaparecem completamente, outros aparecem, né, quando esses ambientes estão alterados. Muitas vezes mudanças morfológicas na fisiologia ou no comportamento. E aí eles vão estar indicando para a gente a que tipos de condições esses ambientes, né, estão respondendo aí, indicam a concentração dos poluentes e a intensidade do estresse, né, ao longo do tempo, tá? Então, os bioindicadores têm uma série de características para definir o que é um bioindicador, mas os mais utilizados, né, são aqueles que têm a capacidade de diferenciar entre as origens, né, e os estresses aí de origem humana e com precisão, né, e de forma relativamente rápida, tá? Então, esse grupo aí, os macroinvertebrados bentônicos, isso aqui é uma larva de libélula, tá, gente? São bastante usados, né, aí nessa ideia de tentar dar uma olhada como é que está a saúde aí do ambiente, tá? Então, a gente sabe que alguns grupos são sensíveis à poluição. O que é que significa isso? Eles provavelmente vão desaparecer quando esse ambiente, né, está poluído, e alguns outros grupos eles são tolerantes ou resistentes à poluição, né, ou essas mudanças ambientais, tá? Então, as larvas de alguns mosquitos, né, como eu estou mostrando aqui, ó, Chironomida, são bastante resistentes à poluição. Então, se elas estão presentes naquele ambiente e outros organismos, como é o caso desses aqui, desaparecem, né, por serem sensíveis, a gente consegue ter uma noção, né, uma ideia aí como é que está a saúde desse ambiente, tá? Então, isso é uma área de pesquisa bastante extensa, né? A gente tem laboratórios de pesquisa associados a esse tema aqui na UFMG, então estou usando aqui uma figura do laboratório de Bentos, que mostra que em áreas de referência no ambiente aquático, ou seja, áreas onde a gente não tem, né, detectadas aí eventos de alteração ambiental, a gente vai encontrar alguns grupos de organismos, que são esses, né, que são sensíveis à poluição, estão bem associados a esses ambientes mais preservados. Quando existe um nível intermediário de perturbação antrópica, alguns desses grupos desaparecem, outros ainda estão presentes, mas com abundância diminuída. E quando a gente chega lá nos impactados, né, a gente tem a perda, então, desses grupos aqui, Ephemeroptera principalmente aí, porque eles são bastante sensíveis, tá? Então, vocês veem aqui que o gradiente de perturbação e a composição, né, as assembleias, essas comunidades aí, elas correm em direções contrárias, né? Então, quanto mais impactado, maior a perda a gente vai ver desses organismos, tá? Então, essa é uma área bastante importante, né? A gente consegue usar esses organismos bioindicadores para fazer o biomonitoramento desses ambientes aquáticos. E quais seriam as principais causas, né, de impactos que a gente vai observar nos ambientes aquáticos? Principalmente poluição, né, gente? Então, isso tanto para o ambiente, né, terrestre quanto para o ambiente aquático. Então, a poluição do ar e da água, vocês vão ver que muitas vezes ela acontece em conjunto, né? Então, gosto muito dessa figura aqui, porque mostra para a gente que em algum momento, né, a gente vai estar dentro de uma redoma aí para conseguir um pouco, né, de proteção a essa poluição aí, né, tanto do ar quanto da água. É muito comum, né, no caso das indústrias aí, a gente vê essa combinação, né, da poluição do ar, mas também do ambiente aquático, né? Então, vários reservatórios e corpos d'água associados a esses ambientes industriais, eles recebem, né, esses rejeitos aí da indústria, né? E muitas vezes a gente vai observar diretamente a poluição, né, nesse ambiente aquático aí. As áreas de mineração é a mesma coisa, né? Aqui em Minas a gente tem vivido aí o problema, né, desses rejeitos associados à mineração. Então, a poluição é definida como a influência de qualquer substância que causa mal-estar ou efeitos danosos a qualquer componente da biosfera, tá? Isso é uma definição bem ampla, a gente pode estar falando de poluição sonora, visual ou ambiental, que é o foco dessa aula, mas a gente sabe, por exemplo, a importância da poluição sonora mudando, né, alguns componentes da biosfera, como é o caso das aves. Então, tem vários trabalhos mostrando
que os sabiás, os bem-te-vis, né, diversas espécies de aves na cidade já têm mudado um pouco o seu comportamento de canto, especialmente como resposta à poluição sonora, né, o barulho dos carros, né, o barulho aí das cidades. Mas o foco da nossa aula ele vai estar bem mais associado aí à poluição no ar e à poluição na água, né, que a gente tem vivido aí bastante nesses últimos dias também. Então, a poluição no ar, gente, vai ocorrer quando o ar possui gases, poeira, fumaça ou resíduos que estão em uma concentração que é prejudicial aos organismos ou aos ecossistemas, né? Ou seja, essa concentração vai estar excedendo alguns limites de segurança que já foram previamente estabelecidos, tá? Então, qualquer mudança nessas características físicas, químicas ou biológicas em qualquer componente, né, da biosfera aí já é considerado poluição ambiental, tá? Então, as queimadas que a gente observa nas florestas tropicais, né, que está um assunto bastante recente aí também nesses últimos meses, principalmente para abertura de pasto, né? Então, a gente faz a queima aí da floresta para promover a abertura de pasto e criação de gado, gente, isso está muito associado à poluição do ar, né? E como eu mostrei para vocês numa outra aula, associada aí principalmente também à interrupção, né, da evapotranspiração aí dessas plantas, das correntes atmosféricas, né, de ar aí, trazendo então, por exemplo, as chuvas, né, o abastecimento de água aqui para o Sudeste. Então a gente sabe que, né, isso aqui é um artigo do ano passado mostrando quando a gente teve aquelas grandes queimadas na Amazônia, né? Então isso aqui é uma nota do IPAM mostrando, o Estudo de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostrando onde que estava o fogo, né? E está muito associado às áreas de desmatamento, né, em cada uma dessas regiões aí. Então esses focos de incêndio, né, estavam muito associados ao desmatamento e abertura dessas áreas aí, né, principalmente para pastagem, como a gente já viu, isso vai ter um efeito direto, né, tanto nos ecossistemas terrestres quanto aquáticos. As indústrias também são grandes responsáveis, né, pela poluição do ar e da água, e também a gente sabe a urbanização. A poluição na água, né, então vai alterar diretamente essas características físicas, químicas e biológicas, em decorrência tanto dos eventos naturais quanto atividades humanas, né, que é o mais importante aqui para a nossa disciplina. E a gente sabe que a influência antrópica, gente, é a maior causa de poluição desses ambientes aquáticos, tá? Quais seriam as fontes de poluição? De origem industrial, de origem urbana e também de origem agrícola, tá? Então, vários desses resíduos sólidos, né, isso que a gente chama de lixo, né, o descarte, eles vão ser depositados diretamente na água, tanto no ambiente do ciclo quanto no ambiente marinho, trazendo, né, aí prejuízos para essa biota associada. Então, esses resíduos sólidos, gente, é basicamente lixo, né? Isso é derivado do termo latim aí que significa lix, né? Ou cinza. Comumente é definido aí como sujeira, imundície, coisas desnecessárias, inúteis, mas na linguagem técnica, o que a gente chama de resíduos sólidos são esses materiais que são descartados pelas atividades humanas, né? Então, esses resíduos sólidos urbanos e industriais, muitas vezes, né, vão atingir diretamente esses corpos d'água, tá? Então, vai trazer poluição para o solo, né, alterando as características físico-químicas, poluição para o ar, ou seja, trazendo, né, mudanças aí na formação dos gases, né, afetando a composição dos gases da atmosfera, e poluição diretamente da água, né, o próprio depósito de lixo, tá, gente, vai gerar um líquido aí da matéria em decomposição que chama chorume, né, que muitas vezes vai atingir esses corpos d'água, né, ou vai infiltrar aí, poluindo inclusive, né, essas regiões de depósito de água mais subterrâneas. Então, isso aqui são só algumas imagens, né, bastante comuns aí, associadas à poluição do ar e da água, né, então mostrando como que muitas vezes isso vai atingir, né, diretamente esses corpos d'água. É bastante comum, né, gente, afeta diretamente aí a saúde humana. Então, isso aqui é uma cobertura algal, né, essa tapete verde que vocês estão vendo aí. Ele coloca a água, né, numa condição aí de bastante perturbação, né, de bastante distúrbio, porque isso aqui está indicando que tem uma descarga altíssima de nutrientes, tá? Principalmente nitrogênio e fósforo, que essas algas usam e aí com isso permite esse crescimento, né, formando esse tapete algal, que vai levar, por exemplo, a uma redução da oxigenação da água, né, e a perda de várias comunidades aí, como é o caso dos peixes.
A deposição direta de lixo, né, ela afeta aí a saúde humana diretamente. Então a gente sabe que diversas comunidades aí associadas ao ambiente aquático não têm minimamente, né, a coleta do lixo. Então vocês estão vendo uma criança aqui, né, brincando, ou não sei, talvez trabalhando, né, associada aí esse ambiente altamente impactado. E a gente vai ter, né, influência direta aí em algumas das atividades humanas, como é o caso da pesca, né? Então mortalidade aí de diversos, né, desses componentes da biota associados a essa poluição, né, ou esses mecanismos que a gente chama de eutrofização aí desse ambiente aquático. E também, é claro, né, influências diretas aí na biota, né, como é o caso desses organismos associados ao ambiente aquático que sofrem, né, com essa deposição aí desses resíduos sólidos, né, isso que a gente chama de poluição. A gente observa alterações no comportamento de algumas espécies, tá, gente? Estão aqui mostrando uma espécie de ave, né, que faz seu ninho aí agora num ambiente completamente alterado, né? Então, muitas vezes usando lixo, né? Vocês estão vendo plástico aqui, diversas partículas para fazer os seus ninhos, né? E muitas vezes a gente tem observado, né, a mortalidade direta desses organismos por conta da alimentação, né, dessas partículas aí, desses resíduos que não, né, normalmente não estão associados aí à sua dieta, e também, né, o uso aí desses resíduos sólidos nos ninhos, né? Então é um material que tem disponível aí. Então, ao invés de recolher somente, né, material vegetal, gravetos aí para fazer os ninhos e proteger os filhotes, a gente tem visto, né, bastante comum aí esse acúmulo de lixo, né, nesses ambientes aquáticos, levando a essas alterações no comportamento. Ano passado, né, então já tem mais de um ano aí, a gente viu o aparecimento de diversas manchas de óleo no Nordeste brasileiro. Até hoje a gente desconhece, né, as causas aí, né, alguns fatores já foram levantados, mas a gente desconhece até hoje com certeza quais foram as causas, né, dessas manchas de óleo, e é considerado um dos maiores desastres ambientais, né, gente, no Brasil aí nos últimos anos, e até hoje a gente vai precisar entender quais que são os efeitos, então, né, na biota aí dessas manchas de óleo, tá? Então, houve um monitoramento na época, né, quase que diário aí, do total de ocorrências, né, dos animais em diversos estados, tá, que estavam mortos, vivos, que foram recolhidos aí, né, com a presença desse óleo, mas esse monitoramento ele já cessou, né, e esse ano a gente tem visto então novas manchas de óleo, né, aparecendo em outros estados aí do Nordeste. Então, né, tem efeitos obviamente diretos na biota, né, como vocês podem perceber aqui, levando à mortalidade, né, e futuramente aí alterações tanto diretas quanto indiretas, né, na sobrevivência, nos padrões de comportamento aí desses animais, né? Então, um impacto bastante grande aí para essa biota brasileira. E um outro efeito que é bastante estudado, gente, nesses ambientes aquáticos é o processo que a gente chama de eutrofização, tá? Então, isso aqui é um exemplo no Rio da China, mas é um processo bastante comum, né, na maioria desses ecossistemas aquáticos. Um bom exemplo para a gente aqui é a Lagoa da Pampulha, onde a gente observa, então, o que é chamado de paradoxo do enriquecimento. O que significa isso? Essas áreas aquáticas aqui, gente, esses ecossistemas são riquíssimos em nutrientes. O que significa isso? Eles têm um aumento exagerado da quantidade, principalmente de nitrogênio e fósforo, e a gente fala que é um paradoxo, porque normalmente ter nutriente é bom, né? Mas nesse caso do ambiente aquático, esse aumento exagerado desses nutrientes faz com que as algas utilizem esses recursos, aumentem absurdamente em número, criando esses grandes tapetes aqui, e é claro que isso vai ter impactos, né, para quem está para baixo desse tapete aí nesse ecossistema aquático. Então, isso é um processo que a gente chama de eutrofização, tá? Que é esse acúmulo exagerado de nutrientes. Então, num corpo d'água que a gente chama de equilibrado, aí, entre aspas, a gente tem níveis normais de nitrogênio e fósforo. As algas usam, né, esses nutrientes aí, tem um consumo normal de oxigênio, então a gente tem oxigênio sobrando aí, né, para esses organismos, os peixes estão lá, muito bem, obrigada. O problema é que quando a gente tem esgoto não tratado, que é despejado diretamente na água, e o uso desses fertilizantes artificiais que vão, né, chegar aqui na água
tanto por chuva, né? Então a chuva lava esses fertilizantes e eles atingem esses corpos d'água. A gente tem um excesso de nutrientes que permite uma multiplicação excessiva dessas algas, né? Então a gente fala que o corpo d'água está eutrofizado porque essas algas fazem um consumo excessivo de oxigênio e gera uma situação aí de falta de oxigênio para outros organismos que leva então à mortalidade, principalmente desses peixes. E é claro, gente, que isso vai ter impactos no ecossistema inteiro, né? Então a gente tem mudanças nas relações alimentares, mudança na quantidade nas espécies, na cara das espécies que compõem aquele ecossistema, e aí a gente tem mudanças, né, definitivas aí nesses ecossistemas aquáticos. Então a eutrofização, esse acúmulo excessivo de matéria orgânica, principalmente vindo aí dos esgotos urbanos e industriais que são despejados nessas águas superficiais, leva ao desenvolvimento excessivo das algas, muda a qualidade da água e muitas vezes a gente tem a perda, então, da função ecossistêmica, tá? Então, num lago normal, por exemplo, tem baixo nível de nutrientes, com isso a gente não forma aquele tapete algal, tem uma entrada de luz aqui que é suficiente, bastante nitrogênio, pouco crescimento de algas e isso permite, então, a manutenção da diversidade de peixes. Quando a gente tem, né, aquele tapete algal sendo formado aqui, diminui a quantidade de luz que entra, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água, a água fica mais turva, mais escura, a gente tem mortalidade de algumas espécies de peixes, somente aquelas, né, adaptadas a essas condições que vão conseguir sobreviver, né? Então a mudança na qualidade da água leva a uma mudança, né, nesses componentes aí dos ecossistemas, nesses lagos eutrofizados. Então são situações como essas, né, que vocês estão vendo aqui. Então quais seriam as soluções, né? A solução para a eutrofização ela passa pelo combate à poluição, né, obviamente. Então tem que ter um investimento tanto na coleta quanto no tratamento desses resíduos sólidos, e o tratamento da água é fundamental, tá, gente? Porque aí a gente não tem, né, esse despejo de esgoto, como vocês viram nas fotos anteriores, então a gente quebra, né, esse fornecimento de matéria orgânica aos ambientes aquáticos e impede esse desenvolvimento algal, tá? Então o tratamento da água, né, principalmente aí da agricultura, do ambiente urbano e do ambiente rural, né, desse ambiente doméstico, é essencial, tá, para que a gente não tenha essas mudanças aí na qualidade da água, por conta então desse aumento do crescimento algal. E existem alguns exemplos de sucesso, tá, gente? Trouxe só um aqui para vocês, mais recente, né? Mostrando aí que depois de 34 anos, né, ou 3 décadas aí de trabalho, o Rio Jundiaí, por exemplo, né, voltou a ter peixes, abastecimento aí dos moradores, né, principalmente por conta dessas redes coletoras e estações de tratamento de esgoto, né, que permitiram o retorno aí desse ecossistema a uma condição, né, um pouco mais razoável aí, ou mais equilibrada, entre aspas. Um outro problema associado a esses ambientes aquáticos é o que a gente chama de chuva ácida também, né? É quando a gente tem, então, na indústria, a emissão de gases poluentes que vão mudar o pH da água, tá, gente? Então, essa chuva que cai, né, com uma concentração, um pH diferente aí, vai ter impactos diretos na vegetação, mas também vai ter impactos nesses corpos d'água, né, que muitas vezes estão no entorno aí dessas indústrias ou dessas áreas mais urbanizadas. Então, o pH normal da chuva é em torno de 5,6 e o da chuva ácida é abaixo de 5,5. Né? Então a gente observa mudanças aí, né, nesse pH da chuva, levando a impactos diretos na vegetação, como é o caso da mortalidade, tá, de diversas espécies de árvores aí, né, devido a essa alteração no pH da chuva, e também mudanças aí nesses ecossistemas aquáticos, tá? E a gente observa, além, né, da poluição, da chuva ácida, da eutrofização, muitas vezes fatores simultâneos, né, que são responsáveis aí por esses processos de mudança, né, na fauna associada ao ambiente aquático, tá? Então esse aqui é aquele artigo que eu mostrei para vocês dos insetos, né, tanto terrestres quanto aquáticos, e a gente sabe que a combinação desses fatores aqui, ó, como é o caso da agricultura intensiva, pesticidas, urbanização, uso de fertilizantes, desmatamento, alteração nas águas, né, nesses corpos aquáticos aí, o aquecimento, a presença de poluentes, fogo, né, espécies introduzidas,
todos eles vão ter uma porcentagem, né, uma parcela de culpa aí nessas mudanças ou nesses declínios, né, e extinção que a gente tem visto aí nessas espécies, tá? Então, se a gente pegar, gente, um único ambiente aquático, como é o caso desse que vocês estão vendo aqui, muitas vezes ele vai estar sujeito a todas, né, essas influências negativas aí simultaneamente. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, o despejo do esgoto doméstico, despejo da indústria, né, do esgoto da indústria e da agricultura, muitas vezes em diversas porções, né, desse corpo d'água, desse ambiente aquático aqui, levando a essas situações, então, né, de alteração e perda da função ecossistêmica. E muitas vezes a gente tem criado os ecossistemas absolutamente artificiais, né? Então, quando a gente dá uma olhada num ecossistema como esse aqui, ó, em que a gente tem áreas construídas, né, transformadas ou alteradas, e a modificação pode ser tanto acidental quanto deliberada, muitas vezes a gente vai ter corpos d'água, né, e ambientes aquáticos aqui, que dificilmente a gente vai poder falar que eles têm uma função, né, que eles podem ser considerados ambientes aquáticos aí, porque muitas vezes, né, estão associados a essas áreas de lavoura, essas áreas da indústria, né, às áreas de mineração, então muitas vezes, né, as áreas urbanas aí, e a gente acaba tendo, né, uma mudança, a criação de ecossistemas que funcionam completamente diferentes, né, que é isso que a gente chama de ecossistemas artificiais. Então, esses ecossistemas aquáticos, gente, né, eles cobrem menos de 1% da superfície terrestre, mas os de água doce, esses dulcícolas, abrigam cerca, né, ou mais de 10% de todas as espécies conhecidas. Hoje a gente sabe que eles são os mais afetados, né, já diminuíram em 83% as populações de vertebrados, principalmente os peixes, aí, desde a década de 70, e apresenta maior taxa de extinção. Tá? Esse foi um dos últimos relatórios aí da WWF. Então eu trouxe para você, gente, um exemplo de um trabalho bastante recente, tá? Saiu aí agora em outubro, ó, de 2020, tem poucos dias, mostrando como que se a gente conseguir integrar o planejamento de conservação do ambiente terrestre e do ambiente aquático, a gente aumenta demais, tá? As chances, então, de fazer conservação dessas espécies aquáticas tropicais. Então, isso aqui foi um grupo de pesquisadores, né? Tem alguns professores aqui da UFMG, como é o caso do Ricardo Solar e do Rafael Leitão, pesquisadores da UFLA, tá? E de diversas instituições, diversos países aí, em que eles avaliaram mais de 1.500 espécies de água doce, espécies terrestres na Amazônia brasileira. Então pegaram aí espécies de peixes, libélulas, aves e besouros para tentar dar uma olhada como é que estava o estado de conservação, né, dessas espécies. A gente sabe que algumas associadas ao ambiente terrestre, algumas associadas ao ambiente aquático. E eles viram que a combinação de informações integradas, se a gente conseguir avaliar tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático, a gente aumenta em 600% a proteção desses ecossistemas de água doce com um custo bastante baixo, tá? Sem abordagem integrada, se a gente observar só o ambiente aquático ou só o ambiente terrestre, e se a gente usar só os dados do ambiente terrestre, a gente preserva somente 20% da biodiversidade aquática. Ou seja, para fazer conservação de forma efetiva, né, esse trabalho foi feito aqui para a Amazônia, a gente precisa observar tanto o ambiente aquático quanto o ambiente terrestre para conseguir, né, ganhar aí em termos de conservação dessas espécies, tá? Então a gente sabe que esses ecossistemas aquáticos fornecem importantes serviços ecossistêmicos, né, em termos dessa diversidade biológica de espécies associadas, funcionam como grandes reservatórios de água, mantêm a mata ciliar, né, aquela mata que está no entorno, tem uma fauna e flora específica associados a esses ambientes e é crucial fazer a preservação, né, do ambiente aquático, tanto para garantir a saúde humana quanto para garantir a economia, né? A superexploração dos peixes aí, como eu já falei para vocês, é um grande problema aí para a conservação. Então a gente espera, né, que a gente tenha algumas perspectivas aí de conservação, algumas perspectivas de mudança, né, principalmente em relação à deposição de lixo e o tratamento desses resíduos sólidos, né, para que a gente não precise conviver, né, com cenas como essas que vocês estão vendo aqui, tanto no ambiente dulcícola
quanto no ambiente marinho, né? Bastante associado ao problema aí do plástico também, tá? Então eu vou finalizar essa aula por aqui e na próxima a gente vai dar um foco então mais nesses ecossistemas marinhos, né? E quais que são os problemas aí associados à conservação, né, e extinção no antropoceno.